Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Olá, povo santo, povo eleito desde antes da fundação do mundo. Olá, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Tudo bem com vocês, meus amados irmãos? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Quero aqui juntamente com vocês, meus queridos irmãos, louvar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus e bendizer a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aquele que é o Rei de Reis e aquele que é o Senhor dos Senhores. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, meus amados irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Mac. Eu sou o seu irmão em Cristo, ministro do Evangelho da graça de Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus, graças a Deus, estamos aqui hoje, mais uma vez, para mergulharmos naquelas que são as revelações da palavra de Deus. Meus amados irmãos, era suposto tratarmos este assunto aqui ontem no meu outro canal, que é o canal Bruno Mac. Deixa só aqui eu aproveitar este momento, né, para anunciar aqueles que não sabem. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Bruno Mac. No canal Bruno Mac, meus amados irmãos, eu não trato apenas acerca da pregação do Evangelho. Não trato apenas acerca da pregação da palavra de Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Trato lá acerca de outros assuntos também, não só acerca do Evangelho. Mostro aí o meu país, Moçambique. Mostro aí algumas coisas relacionadas aí com a minha vida. E, bom, para aqueles que estão assistindo aí o canal Bruno Mac, estão amando muito. E eu convido a você, meu amado irmão, a visitar aí o canal Bruno Mac, que é o meu outro canal, e pedir a você, meu querido irmão, que se inscreva lá e faça parte aí da família. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos aí fazer aí um desafio. Vamos ver se até domingo batemos aí a meta de 500 inscritos. Estamos com 200 e pouco. Vamos ver se até domingo batemos aí a meta de 500 inscritos. Meus amados irmãos, será que é possível bater aí a meta dos 500 inscritos até domingo? Será que é possível? Eu creio que é possível. Meus amados irmãos, por favor, vão lá, subscrevam-se e vamos descobrir se é possível ou não. Tá bom, meus amados irmãos? E, bom, eu creio que é possível e quero aqui agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos que têm dado sempre uma força. Muito obrigado a todos que estão sempre comigo nesta caminhada. Tá bom? O irmão Bruno ama muito vocês. Todos vocês são muito especiais para mim. Vocês são minha verdadeira família em Cristo Jesus. Ok, meus queridos irmãos? Um grande beijo em vossos corações e um grande abraço a todos vocês. Bom, amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: Satanás, como ser espiritual, existe ou é apenas uma invenção da religião? Vou repetir o tema. Satanás, como ser espiritual, existe ou é apenas uma invenção da religião? Meus amados irmãos, quero aqui adiantar já a resposta para vocês, mas antes quero pedir perdão a todos que ficaram aguardando a live ontem, tá bom, meus queridos? Ontem marcamos a live aí, que seria acerca deste tema aí, no canal Bruno Mac, mas não foi possível por conta da internet, tá bom, meus amados irmãos? Houve uma fraca ligação da internet e não estive aqui conseguindo, não conseguir estabelecer aí a ligação para a transmissão. Tá bom, meus queridos irmãos? Perdão a todos que ficaram esperando aí a live. E bom, graças a Deus chegou o momento aí de podermos falar acerca deste assunto. Ok, meus queridos irmãos? Espero aí terem entendido o porquê de eu não ter feito a live ontem. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, quero já aqui, meus amados irmãos, acho que eu estou a falar muito, né? Mas vamos para o nosso assunto, vamos lá. Amados, adiantando já a resposta aí do nosso tema de hoje, se Satanás como ser espiritual existe
ou é apenas uma invenção da religião? A resposta é a seguinte, meus amados irmãos. Satanás como ser espiritual não existe. Satanás como ser espiritual é apenas uma invenção da religião. É isso mesmo. Infelizmente, meus amados irmãos, a maior parte da população no mundo hoje acredita que existe um ser espiritual denominado Satanás. Infelizmente, eles acreditam nisso. Eles também acreditam, meus amados irmãos, que este Satanás como ser espiritual aí estava no céu com Deus, era um anjo de Deus que cantava louvores para Deus e um dia ele se rebela contra Deus e Deus tendo descoberto que ele se rebelou contra Deus, que ele queria ser igual a Deus, então Deus expulsou este ser espiritual do céu. E este ser espiritual que foi expulso do céu, meus amados irmãos, arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu, que hoje são os demônios. Infelizmente existem pessoas acreditando nessa história aí. Meus amados irmãos, esta história aí não é verdadeira. Não é verdade que existia um anjo no céu que cantava aí louvores para Deus e que um dia se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, carregou consigo a terça parte dos anjos do céu que hoje são demônios. Não existe isso. Não é verdade isso. A religião inventou isto. Inventou isto, meus amados irmãos, para manipular as pessoas, prender as pessoas dentro das chamadas igrejas. Tanto que essa mentira aí, meus amados irmãos, gerou uma grande confusão e um grande medo na mente das pessoas. As pessoas com medo desse ser espiritual aí denominado Satanás, as pessoas estão aí presas nas chamadas igrejas, dando tudo de si para se livrar desse ser espiritual denominado Satanás que não existe. É simples assim, meus amados irmãos. Sabe, amados, eu fico aqui pensando, como é que a religião fez isso? Como é que a religião conseguiu convencer a maior parte da população no mundo a crer que existe um ser espiritual denominado Satanás que todos os dias está perseguindo as pessoas, que todos os dias quer abater as pessoas, todos os dias quer tirar a felicidade das pessoas, todos os dias quer roubar as pessoas? Como é que as pessoas acreditam num ser invisível, um ser que nunca viram, um ser que nunca tiveram contato com ele, nunca ouviram a voz dele, nunca de nada dele. Mas estão aí, temendo, tendo medo, pânico por causa deste ser aí. Nunca ouviram falar dele, nunca ouviram a voz dele, nunca viram rastros dele, nunca viram o fato histórico dele, nada. Só porque a religião diz que isso é verdade. Eles acreditam nisto. Mas, amados, vamos juntos aqui ler hoje. O texto que a religião usa para dizer que este ser aí estava no céu. Ele quis ser igual a Deus. E querendo ser igual a Deus, ele se rebelou contra Deus e se rebelando contra Deus, Deus expulsa ele do céu. Vamos ler aí este texto na Bíblia e vamos descobrir se é que o texto na Bíblia refere-se verdadeiramente a este ser aí, este Satanás como ser espiritual. Vamos juntos entender aí e vamos juntos desmascarar aí esses equívocos por parte dos teólogos, por parte daqueles que inventaram aí essa história aí. Porque inventaram. Essa história não é verdade. Essa história na Bíblia não tem de que um ser espiritual se rebelou contra Deus no céu e foi expulso do céu. Não existe isso. Vamos juntos ler aí o versículo que eles se referem tratar aí do ser espiritual que foi expulso do céu. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 13. Olha aí o texto que a religião usa para dizer que Satanás estava no céu e de lá ele foi expulso quando se rebelou contra Deus.
Olha o versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel. Já está na tela aí. Por favor, vamos ler. Olha aí. Está escrito assim. Você vivia no Éden. O você aqui, a religião entende que o você refere-se ao ser espiritual denominado Satanás. Mas isto não é verdade e eu já vou te mostrar aqui neste vídeo. Vamos continuar a leitura. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas. Rubins, topázios, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safiras, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. Então, a religião, meus amados irmãos, quando lê Ezequiel capítulo 28, versículo 13, entende que nesse texto aqui, meus amados irmãos, se trata do Satanás, o ser espiritual. O você aqui entende que o texto indica para o Satanás, o tal dito aí, o que se rebelou contra Deus. Mas isto não é verdade. Meus queridos irmãos, meus amados, quando lemos o contexto de Ezequiel capítulo 28, nós entendemos perfeitamente a quem este versículo aqui se refere. Quando nós lemos o contexto de Ezequiel capítulo 28, meus amados irmãos, nós entendemos claramente de quem essa passagem aqui se refere. E não é a nenhum ser espiritual, não. Por favor, vamos ler o contexto para depois chegarmos até aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, para entendermos aí, perfeitamente aí, essa questão aqui. Ok, meus queridos irmãos? Olha aí, Ezequiel capítulo 28, versículo de número 1. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 1. Olha o contexto aí do versículo 13, que disse, você vivia no Éden, jardim de Deus. Olha a quem se referia lá o você do versículo 13. Olha isto, o versículo 1. O Senhor falou comigo e disse. Entenda que quem falou isto aqui foi o profeta Ezequiel. Entende, meus amados irmãos? Olha só o que disse aí o profeta Ezequiel. Olha só o que disse o profeta Ezequiel. Presta atenção. O Senhor falou comigo e disse. Filho do homem, o versículo 2. Filho do homem, anuncie ao príncipe de Tiro. Segura. Tudo que está escrito aqui no capítulo 28 de Ezequiel, meus amados irmãos, foram palavras de Deus, dadas ao profeta Ezequiel para dizer ao príncipe de Tiro. Você entende? O você do versículo 13 de Ezequiel refere-se ao príncipe de Tiro, e não a um ser espiritual denominado Satanás. Olha aí, o Senhor falou comigo e disse, filho do homem, anuncie ao príncipe de Tiro, diga ao príncipe de Tiro, fala ao príncipe de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. O seu coração está cheio de orgulho e você diz, sou um Deus. Assento-me num trono divino no meio do mar. Mas você não passa de um homem qualquer, mesmo querendo dar aos outros a impressão de ser um Deus. Você entende isto? Não era o ser espiritual denominado Satanás que queria ser igual a Deus, não. Era o príncipe de Tiro. Assim como está escrito aqui, sou um Deus. Entende? Entende o que Deus disse ao príncipe de Tiro por meio aí do profeta Ezequiel? Olha só o que disse o Senhor. O seu coração está cheio de orgulho e você diz, você quem? O príncipe de Tiro, aquele que estava no Éden. O Éden lá, meus amados irmãos, não é o mesmo Éden de Adão e Eva, não. Já vamos entender aqui neste vídeo, tá bom, meus amados irmãos? Então, disse o Senhor,
O seu coração está cheio de orgulho e você diz: sou um Deus. Quem dizia sou um Deus? O príncipe de Tiro. Não nenhum ser espiritual, não. O príncipe de Tiro, um homem. Olha só, me assento num trono divino no meio do mar. Mas Deus disse ao príncipe de Tiro: mas você príncipe de Tiro, não passa de um homem qualquer. Era um homem qualquer, meus amados irmãos. Aquele que se referia lá no versículo 13 era apenas um homem. O príncipe de Tiro. Já vamos entender isto. Olha aí. Mas você não passa de um homem qualquer, mesmo querendo dar aos outros a impressão de ser um Deus. Então, o príncipe de Tiro, ele queria dar a impressão às pessoas naquela época que ele era um Deus. Mas ele, meus amados irmãos, não passava de um homem qualquer. Olha aí o que Deus continuou dizendo. Você pensa que tem mais conhecimento do que o próprio Daniel? Você pensa que não existem segredos que lhe são ocultos? Olha só a pergunta de Deus ao príncipe de Tiro. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos. Daniel tinha mais conhecimento do que os seres espirituais? Claro que não. Se o texto aqui, meus amados irmãos, se referisse a um ser espiritual, claramente que este ser espiritual, meus amados irmãos, teria mais conhecimento que Daniel, sim. E Deus, ele pergunta aqui, claramente, você pensa que tem mais conhecimento do que o próprio Daniel? Daniel sendo um homem. Entende isso, meus amados irmãos? Daniel sendo um homem muito, mas muito sábio. Todos vocês conhecem Daniel. Entende, meus amados irmãos? Agora pensa comigo. Se o texto se referisse a um ser espiritual denominado Satanás, Deus, ele faria essa pergunta absurda, boba. Você tem mais conhecimento do que o próprio Daniel? Faria essa pergunta a ele, meus amados irmãos? Os anjos, como seres espirituais, claramente que eles têm mais conhecimento do que os seres humanos. Isso é indiscutível, meus amados irmãos. Entende, meus queridos? Entende? Imagina você, Deus perguntando a um ser espiritual. Você pensa que tem mais conhecimento do que o próprio Daniel? Você pensa que tem mais conhecimento do que um homem qualquer? Faz sentido isso para você? Claro que não, meus queridos irmãos. O texto aqui referia-se apenas a um homem qualquer, que era o príncipe de Tiro. E Deus continua perguntando a ele: você pensa que não existem segredos que lhe são ocultos? Deus perguntando ao príncipe de Tiro por meio do profeta Ezequiel. Agora olha o versículo 4 até o versículo 6. Olha aí. Com a sua sabedoria e inteligência, o príncipe de Tiro, com a sua sabedoria e inteligência, você conseguiu todo o seu poder e todas as suas riquezas. Entende, meus amados irmãos? Com a sua sabedoria, o príncipe de Tiro, ele conseguiu todo o seu poder e todas as suas riquezas. Olha só o versículo 5. Você soube negociar com inteligência e assim aumentou suas riquezas. E foi por causa delas que o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Entende isso, meus amados irmãos? Imagina você, um anjo, um ser espiritual com um negócio. Passa pela tua cabeça isso? Passa pela tua cabeça um anjo negociar, pegar dinheiro, negociar, fazer negócios? Entende que o texto não tem nada a ver com o ser espiritual? Amados, o versículo 5, você soube negociar com inteligência, você soube fazer bom negócio, você soube investir aquilo que você tinha. Quem? O príncipe de Tiro. Você soube negociar com inteligência e assim aumentou as suas riquezas. As riquezas do príncipe de Tiro foram aumentadas com o negócio que ele fazia. Entende, meus amados irmãos? Ele soube negociar com inteligência, soube investir com inteligência e assim as suas riquezas aumentaram. Um simples homem. Entende? Imagina aí anjo fazendo comércio, anjo fazendo negócios, anjo empreendendo aí. Ah, meu Deus do céu, isso é demais. É demais, né? Entende que a religião se equivocou ao concluir que Ezequiel capítulo 28, versículo 13, refere-se a um ser espiritual? Agora olha aí, Deus disse a ele, e foi por causa delas, as suas riquezas, que o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso.
o coração do príncipe de Tiro ficou mais orgulhoso por causa das riquezas dele. Entende, meus amados irmãos? Olha o versículo 6. Por isso, disse Deus, assim diz o soberano, o Senhor. Diz o profeta Ezequiel, perdão. Diz o profeta Ezequiel ao príncipe de Tiro. Por isso, assim diz o Senhor. Já que você se considera tão sábio e poderoso quanto Deus, trarei contra você os mais terríveis inimigos dentre os povos da terra. Eles atacarão sua maravilhosa sabedoria com espadas e mancharão sua grande beleza. Você entende isso, meus amados irmãos? Ele disse, trarei contra você. Deus dizendo ao príncipe de Tiro, trarei contra você os mais terríveis inimigos dentre os povos da terra. Já imaginou você? Deus levantar inimigos dos povos da terra para guerrear contra anjos, para guerrear contra um ser espiritual. É possível isso? É possível Deus levantar inimigos para lutarem contra anjos, seres espirituais? É possível isso, meus amados irmãos? Claro que não existe isso. Não é possível. Entende, meus amados irmãos? Então, os inimigos que serão levantados dentro dos povos da terra, meus queridos irmãos, era para atacarem a maravilhosa sabedoria com espadas e mancharem a grande beleza aí do príncipe de Tiro. Entende, meus amados irmãos? Olha o versículo 8. Eles o levarão até o reino dos mortos. Eles te matarão. Eles vão tirar a sua vida. É isso que Deus estava dizendo ao príncipe de Tiro. Você será morto com muitos golpes em sua própria cidade. Sim, em sua própria cidade. Ilha no coração do mar. Entende, meus amados irmãos? Então, Deus aí fala aí ao príncipe de Tiro que ele seria morto por aqueles inimigos que ele levantasse para ferirem aí o príncipe de Tiro com espadas. Entende, meus amados irmãos? O versículo 9 diz o seguinte: será que diante da espada do seu matador você ainda vai querer insistir que é um Deus? Ai, meu Deus do céu, oh meu Deus. É lindo isso, né? Quando você lê. Quando você lê e entende isso. O fardo fica mais leve. O medo já sai da sua mente. O pânico já sai da sua mente. Vendo que Ezequiel capítulo 28 referia somente a um ser humano. Não tem nada de ser espiritual, não. Olha a pergunta de Deus aí. Será que diante da espada do seu matador você ainda vai querer insistir que é um Deus? Diante da espada do matador, quem? O ser humano, o príncipe de Tiro. Não o ser espiritual denominado Satanás, não. Não. O príncipe de Tiro. Agora olha aí. Para os seus inimigos, você será nada além de um simples homem e não um Deus. Você será nada além de um simples homem e não Deus. Entende que aqui não se trata de nenhum ser espiritual. Somente um simples ser humano, um mero mortal. Agora olha aí o versículo 10. Você morrerá sem honra. Quem? O príncipe de Tiro, aquele que estava no Éden. Você morrerá sem honra, como uma pessoa desconhecida nas mãos de estrangeiros. Eu, o soberano, o Senhor, falei. Deus falando por meio do profeta Ezequiel ao príncipe de Tiro. Você morrerá sem honra, como uma pessoa desconhecida. Uma pessoa desconhecida nas mãos de estrangeiros. Eu, o soberano, o Senhor, falei. Versículo 11. E logo depois disso, recebi uma nova mensagem do Senhor. Disse o profeta Ezequiel ao príncipe de Tiro. Agora olha aí, o versículo 12. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele, assim diz o Senhor, diz o soberano, o Senhor. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Versículo 13. Você vivia no Éden. Um canto de lamento. Não tem nada a ver com ser espiritual denominado Satanás, não. Esse aqui era um canto de lamento. A quem? Ao príncipe de Tiro. Não tem nada a ver com um ser espiritual denominado Satanás. Não tem nada a ver.
Entende, meus amados irmãos? E logo depois disso recebeu uma nova mensagem do Senhor. Diz o profeta Ezequiel. Logo depois que ele disse aí ao príncipe de Tiro que você morrerá sem honra como uma pessoa desconhecida nas mãos de estrangeiros, eu, soberano Senhor, falei. Entende, meus amados irmãos? Depois que ele entregou essa mensagem, logo depois disso ele recebeu uma outra mensagem do Senhor, dizendo: Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Entende, meus amados irmãos? Então, o versículo 13 não era nada mais e nada menos que um canto de lamento ao príncipe de Tiro. Era aí o profeta Ezequiel cantando o lamento. Entende, meus amados irmãos? Era um lamento para o príncipe de Tiro. Entende, meus amados irmãos? Não tem nada a ver com ser espiritual, não tem nada a ver com palavras, com conversa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com história. Amados, isso era apenas um canto de lamento. Filho do homem, disse o Senhor ao profeta Ezequiel, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele, assim diz o soberano, o Senhor, você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Isso era um canto de lamento. Entende, meus amados irmãos? Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, rubis, topázio, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. Isso aqui era um canto de lamento. A quem? Ao príncipe de Tiro. Entende, meus amados irmãos? Então, foram estas palavras que foram ditas aí ao príncipe de Tiro, por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 era um canto de lamento ao príncipe de Tiro, por aquilo que ele era antes. Antes, ele era uma pessoa reta, uma pessoa que andava nos caminhos de Deus. Mas depois que as suas riquezas se multiplicaram, o seu coração ficou cheio de orgulho. E ele queria ser igual a Deus. E Deus disse a ele, você não passa de um simples homem. Será que diante da espada do seu matador, você ainda vai querer insistir que é um Deus? Para seus inimigos, você será nada além de um simples homem e não um Deus. Foi isso que Deus disse ao príncipe de Tiro. Não ao ser espiritual denominado Satanás, não. Ao príncipe de Tiro. Aquele que queria se parecer aí um Deus. Entende, meus amados irmãos? Essa história aqui, Ezequiel capítulo 28, não se refere a nenhum ser espiritual denominado Satanás, mas sim ao simples homem, ao príncipe de Tiro. Você entende isto, meus amados? Bom, queridos, nos próximos vídeos nós estaremos aqui citando os outros versículos que falam acerca que a religião usa se referindo ao ser espiritual denominado Satanás. Vamos tratar todos os versículos aqui na Bíblia que falam acerca de Satanás. Tá bom, meus amados irmãos? Aguardem os próximos vídeos. Em cada vídeo falaremos acerca de um texto, cada vídeo, um texto, cada vídeo, até concluirmos aí todas as passagens da Bíblia que falam acerca deste Satanás aí inventado pela religião. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui mandar um grande abraço a todos, grande beijo e dizer que estamos juntos. Meus amados irmãos, quero aqui me despedir de vocês, mandar um grande abraço a todos, um grande beijo e dizer que estamos juntos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.